sem entender porque o cinema era pecado. Porque uma pessoa dizia assim, não, mas é por causa do filme. Outro dizia, por causa do tamanho da tela. O outro dizia assim, aí veio o advento do videocassete e eu assisti em casa o filme tudinho que eu não ia ver no cinema. Certo? E os jovens também. Aí, outro dizia, mas vai para a roda dos escarnecedores. Mas quando pega o ônibus para ir para o trabalho, o metrô em São Paulo, também está na roda dos escarnecedores. Bem, eu vou contar uma história minha do cinema, mas antes eu vou dizer para vocês que o cinema é pecado. Eu já disse para os jovens ali dentro que é pecado, em particular para eles, agora eu vou dizer para todo mundo, porque os pais precisam saber que é pecado. Não é só os jovens, não. E há uma grande explicação porque o cinema é pecado, e ai daquele que está pagando para ir no cinema, porque o dia do juízo vai vir e ele vai acertar as contas com Deus. Cada vez, olha, se você souber de uma pessoa que blasfema contra o teu pai, você frequenta a casa dessa pessoa? Você não pisa lá. Agora, o cinema não é o filme, o cinema é a casa de espetáculo. A casa de espetáculo é o cinema. Se você perguntar o que é o cinema, o cara não vai dizer, é o que passa na tela. O que passa na tela é o quê? Essa é outra história. A gente pode falar do filme uma outra hora. Mas o cinema é pecado. Ir ao prédio do cinema é pecado. E sabe por que é pecado? Porque quando você paga o ingresso na entrada do cinema, uma parte do ingresso que você paga, ele vai para manter a casa, manter a eletricidade, manter o ar-condicionado, manter a pintura, que no dia que você foi, pode estar sendo um filme dos 10 mandamentos, mas no dia seguinte tem um com o demônio falando contra Deus e acabando com o nosso Pai Celestial. E você, quando paga o ingresso do cinema, você financia essa obra demoníaca que o diabo faz dentro do cinema, e é pecado ir para o cinema. E Deus vai cobrar de você o dinheiro que você está pagando para financiar essas casas de espetáculo que blasfemam contra o nome do nosso Deus. Eu dou graças a Deus porque agora eu descobri que o cinema é pecado. E como ministro, posso vir aqui e dizer aos pais e aos jovens, é pecado. E não vá, porque muitos perderam a salvação por causa de um filme e por causa do cinema. Não é um filme. Não é um filme. É o ingresso que você paga financiando a casa de espetáculo, que um dia pode estar falando de Cristo, mas no outro está blasfemando contra o demônio e promovendo a vida após a morte, a reencarnação e muito mais coisas que não vale a pena nem a gente comentar aqui na frente. Bem, mas o meu assunto não era nem esse, né? Eu falei disso aí só como um update, porque eu ia contar uma história que quando eu era jovem, eu ia para a escola, de noite, estudava de noite, e toda noite eu ia para a escola e passava na frente do cinema. Eu estou contando essa história para vocês entenderem o que é justiça comunicada e justiça imputada, ok? E o que é justificação pela fé. Bem, era pecado ir para o cinema, proibido ir para o cinema, e eu não ia para o cinema, mas todo dia que eu ia para o colégio, eu passava na frente do cinema. Tinha um cinema na esquina de casa, era o Cine Eldorado. E eu passava lá no Cine Eldorado, assim, na calçada, olhava os cartazes, falei, esse filme deve ser uma maravilha. E eu ia no outro, ia olhando, e eu ficava maravilhado com os cartazes. Eu falei, eu sou adventista, não posso ter esse filme, vamos embora para a escola. Ia para a escola. Mas vocês sabem que, cuidado, hein, jovens, vocês começam a namorar na tentação assim, uma hora ela pega vocês. Foi assim comigo. E eu comecei passando, só passando, né? Passando, dando uma olhada nos filmes. Mas um dia eu vinha e tinha até aquele pedestal no meio da calçada promovendo o filme, e o filme dizia assim, o maior clássico da história do cinema, E o Vento Levou. Eu falei, eita, o maior clássico da história do cinema. E eu fiquei pensando assim, se eu pudesse assistir esse filme, mas eu não posso, sou adventista. No outro dia eu cheguei na escola, todo mundo, você viu O Vento Levou, 3 horas e meia de filme, eu vive ali, claro que eu falei, caramba, esse negócio é bom demais. Todo dia eu passava na frente do Cine Eldorado e parava para olhar, e o vento levou. Eu pensava, o que será que o vento levou? O que será que o vento levou? Bem, quando foi um dia, eu vinha da escola
E estava escrito assim, última semana. E eu falei, caramba, tem que ser essa semana agora, porque senão não vai ser nunca mais. Aí quando eu passei na quarta-feira, estava lá, antepenúltimo dia. E eu falei assim, o último dia, sexta-feira, não dá mesmo, é hoje ou é amanhã. E aí quando foi na quarta-feira, eu cheguei na frente, olhei a bilheteria, olhei para um lado, para o outro, era meio tarde, umas 9h30, tinha uma sessão começando às 10 horas, e eu falei assim, olha, eu acho que eu vou comprar um ingresso para ver esse filme. E corri assim na bilheteria, olhando, não vi nenhum adventista na área, entendeu? E como eu não vi nenhum adventista, eu falei lá, por favor, me dá um bilhete aí. Quando ele me deu o bilhete, assim que eu fui entrando, apareceu alguém assim na esquina, e eu me virei, botei o bilhete no bolso e fui-me embora. Falei, Senhor, obrigado, porque eu quase ia pecando ali, entrando naquele cinema agora. Mas botei o bilhete no bolso. O diabo, ele vai puxando a corda e você vai andando. Assim, o diabo é assim. E eu falei assim, e agora? Amanhã é o penúltimo dia, eu assisto ou não assisto? Eu já nem assisti a aula direito, passei o dia todo apavorado, e não escutava nem o que o professor dizia. Quando eu vim com o ingresso no bolso, eu fui chegando e já olhei na esquina e estava lá, penúltimo dia, e era quinta-feira, e eu falei, agora é hoje ou é nunca mais. Vai ser agora. E eu olhei para um lado, olhei para o outro assim, não vi ninguém, e eu passei, soltei o ingresso. Eu nunca tinha entrado no cinema, as escadas tudo escuras, eu saí caindo por dentro daquilo, lá com aquelas luzes acesas de baixo, e eu fui vendo, procurando onde era a sala, e eu vi um barulho vindo de uma sala, abri uma porta, e ficou mais escuro ainda, eu saí tropeçando, caí no chão, falei, eita, por favor, onde é que tem uma cadeira aqui? Achei uma cadeira, me sentei na cadeira. O pecado, ele dá uma sensação momentânea de prazer, assim que a gente entra dentro dele. E senti essa sensação. Eu sentei assim, senti paz. E assisti o filme. Quando finalmente a sessão acabou, eu saí do cinema, mas estava terminando, eu falei, eu tenho que sair antes de todo mundo, porque se tiver alguém aqui que me conheça, vai dizer para minha mãe, eu estou perdido. Então eu vazei pelas escadas, saí rápido, cheguei na porta, olhei e não vi, estava me dizendo, já de madrugada, e eu vazei para casa. Mas quando eu comecei a andar no caminho, meus queridos, aí começou um sentimento de culpa na cabeça. Que eu tinha traído o meu mestre, que eu tinha traído a confiança da minha mãe, que eu tinha traído a minha igreja, como é que eu tinha feito uma coisa daquela, certo? Como é que eu tinha ido ao cinema, e eu não tinha chegado em casa, as lágrimas já estavam caindo, e uma angústia no coração, a tragédia do pecado. E naquela noite eu me ajoelhei na pé da minha cama, e eu disse, Senhor, perdoa o meu pecado, porque hoje eu fui ao cinema. Deus me perdoou ou não perdoou? Na hora, justiça imputada. Na hora, eu fui declarado limpo do pecado. Na hora. A primeira fase da justificação pela fé é imediata. É obra de um momento. Agora, eu fui embora para a escola. No outro dia passou, acabou-se. Fui perdoado. Paz no coração. A justiça de Cristo reconciliou eu com Deus, me reconciliou com Deus, e agora eu tinha paz no coração, e eu estava ok, mas só tinha um problema. Alguns meses depois, uma noite eu vinha da escola, e tinha um outro negócio daquele bem grande na frente do cinema, e dizia assim, Ben-Hur, o maior épico religioso da história do cinema. E eu fiquei maluco, eu falei, eita, esse agora é até religioso. Eu falei, o outro não era religioso, esse é épico religioso, esse deve dar para assistir. Nossa, e a fama, no outro dia na escola o comentário rolava doido, e eu falei, pela madrugada, eu tenho que ver esse filme. E quando foi, eu falei, não posso, eu já pedi perdão a Deus, já fui uma vez, eu não vou mais. E passava no cinema, olhava o cartaz, parava, ficava lá, mas ia embora, né? Finalmente, eu vim uma noite, estava lá, última semana, eu falei, eita, agora. O que é que vocês acham? Eu entrei para assistir o cinema.